Olá, está começando o programa Inovação, o programa das boas ideias. E hoje você vai ver. Uma empresa capixaba lança uma plataforma online com atuação nacional para a sustentabilidade ambiental. A empresa conecta as empresas que geram resíduos com as que fazem a destinação correta. Tudo isso com inovação e tecnologia. Eu recebo aqui no estúdio o Christian Sabino, que é diretor comercial de uma empresa que está usando a web para ajudar outras empresas a dar a destinação correta dos resíduos ambientais. E o modelo adotado é aquele que vem marcando a nova economia. Conectar diretamente quem precisa do serviço com quem oferece o trabalho. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Torinho. Prazer estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Também participa dessa entrevista o Wagner Fafá, nosso comentarista do quadro Momento do Inventor. Tudo bom, Fafá? Tudo ótimo. Christian, esse trabalho de vocês com a web, conectando aí os diferentes setores da sustentabilidade ambiental, é novo. Vocês estão começando agora e divulgando esse trabalho, mas vocês já conhecem esse mercado há muito tempo, né? Conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da história de vocês. Correto, Torinho. É um prazer estar falando aqui para diversos empreendedores, né, e futuros empresários. O nosso país ele demanda muito de uma destinação adequada de resíduos. Nós temos aí aproximadamente 41,7% de resíduos indo para lixões. Que tipo de resíduo você fala? Diversos. Embalagens, né, embalagens plásticas, resíduos de construção, papelão, que tem valor, pode gerar uma... Eletrônicos também? Eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, e todos esses precisam e demandam de uma destinação adequada. Então, a gente, ao longo de 6, 7 anos de experiência, prática, com logística reversa, resolvemos criar a empresa para fazer essa conexão entre gerador e destinador, num ambiente web. Hoje, cada vez mais o mercado se torna global, né? Cada brasileiro tem pelo menos 1 a 2 smartphones, geralmente. Isso tudo nos permite ter uma conexão muito grande no dia a dia, né, com o mercado e fazer a destinação rodar no nosso país. Ok, Wagner Fafá? Eu conversei com ele um pouco antes do programa sobre a questão da bolsa de resíduos. Perfeito. O que é resíduo para um pode ser matéria-prima para outro. De repente, com esse sistema... Essa conexão. Né? Tentar mostrar quem está precisando desse resíduo para produzir alguma coisa. Quem está precisando e quem está fornecendo. Tem algum exemplo que vocês podem citar aí? Claro, claro. No mercado como um todo, né, cada estado... Bolsa de resíduo, né? Bolsa de resíduos. Interessante. Isso. O Fafá pode falar um pouquinho melhor, mas em cada estado houveram ações de formatar bolsas próprias de resíduo. Entretanto, a gente sabe que a entidade pública ela tem muitos critérios para se colocar no mercado. Existem iniciativas privadas, e entre as quais muitas ocorrem naturalmente. Por exemplo, resíduo de construção, resíduo que pode se tornar, por exemplo, um pavimento novo, como o pneu. Então, já existem bolsas, principalmente no mercado de São Paulo, de Curitiba, que já funcionam praticamente a nível pleno. Daí, quer dizer, a importância de não fazer um negócio local e ser um negócio com uma escala maior, né? Perfeito. Porque você, de repente, precisa de alguém que produza pneu com resíduo de uma aciaria, por exemplo. Sim. E talvez esse produtor não esteja aqui, esteja lá em São Paulo ou em Minas Gerais, né? Isso. E o grande desafio é a logística. O Brasil é um país continental e lembrar que também nós temos iniciativas de indústrias bem definidas em polos. Então, por exemplo, São Paulo tem uma concentração grande, Rio, uma pequena concentração no sentido de recicladores. E a gente precisa, por estar aqui num estado, entre aspas, pequeno territorialmente, mas com grande geração por ter uma indústria local diversificada. Então, a gente tem desde porto, aeroporto, postos de combustíveis, concessionárias e assim por diante. Então, a gente tem uma miscelânea muito grande. E, por exemplo, para você juntar uma determinada quantidade de pilhas e baterias para mandar para São Paulo, tem que formar uma carga suficiente. Fafá, a gente tem trazido muita gente aqui no programa desenvolvendo aplicativos e nessa linha da nova economia, conectando os diversos agentes, né? Exato. No caso deles, essa visão global é um diferencial, né? Assim, tudo que é novo é interessante. Lógico.
Talvez assim, eu estava vendo agora, conversando com o pessoal da área de construção civil, hoje alguns prédios já tem um tubinho do lado da pia para destinar esse óleo de cozinha. Se esse pessoal estiver conectado no sistema, quando chegar em determinado volume, manda a mensagem e ele identifica já lá recolhe o tonel. Ele identifica o cliente dele, que é o consumidor, que vai fazer uma transformação, e você pode gerar ou sabão ou biodiesel. Então é questão da sinergia positiva. Está provocando uma sinergia positiva. Isso é bacana, porque deixa de ser aquela, vamos fazer um trabalho apenas de consciência, porque a questão da consciência ambiental é extremamente importante, mas as pessoas percebem isso a longo prazo, né? Não é uma diferença que vai fazer de um dia para o outro. Ela pensa na próxima geração e muitas vezes de forma egoísta, ela não se toca por essa necessidade. Mas quando está envolvido o valor econômico, né, aquele que vai gerar um produto na sua empresa, aí esse interesse acaba sendo muito mais imediato, né? E aí surgem soluções como essa que o Fafá falou, né? Excelente. E o interessante e mais importante ali é uma plataforma onde você conecta com vários destinadores e principalmente habilitados. Nosso compromisso é totalmente em assegurar a sustentabilidade e vem a previsão do atendimento legal. Então o cliente ele acessa gratuitamente o site, tá? Faz o seu cadastro básico e ali ele já tem acesso a infinidade de oportunidades. E claro, dando preferência para a tecnologia mais limpa de destinação. Então a gente tem reciclagem, reuso, né? E vocês escolhem as empresas que vão poder, vamos dizer, atuar. Perfeitamente. Junto com vocês aí. A partir de um licenciamento prévio junto ao órgão ambiental, óbvio, que é o primeiro critério básico, nós temos uma equipe de suporte formada por engenheiros ambientais que validam essas licenças. Uma vez que ele está habilitado, então tem todo o processo de fidelização desse destinador para que ele possa oferecer as suas soluções. Agora, Christian, a questão ambiental implica, além vamos dizer, dessa consciência e desse interesse econômico dos resíduos, existe também muita questão burocrática, né? Documentação, certidões, e nisso muitas empresas acabam ou infringindo a lei ou até desistindo do negócio porque não conseguem atender. Vocês também estão fazendo uma consultoria nessa linha. Isso. A nossa linha é dar toda a sustentabilidade, desde o início, onde ainda não se gera um resíduo, ao trâmite geral, meio e fim. Então, por exemplo, a empresa que acabou de obter o licenciamento, se ele não possui ainda direto o entendimento de como proceder com o planejamento do gerenciamento do resíduo, a gente tem condições com a nossa equipe de dar essa orientação. E temos consultores parceiros para isso, porque nós estamos falando, por exemplo, aqui no estado, 78 municípios, né? Assim como em outros estados da nossa federação. Então, a gente trabalha muito com parceria. E em cada região, em cada estado, a gente tem parceiros que fazem esse trabalho. Então, o cliente apresentou uma demanda lá, eu preciso entender como aplicar e, principalmente, atender as condicionantes ambientais, a gente faz esse trabalho de orientação. Porque o nosso trabalho é mais de conscientização e principalmente privilegiar o sucesso empresarial. A gente não quer que as empresas simplesmente destinem e no amanhã, por uma imprudência, ocorra, né, de repente, até a punição, notificação e multa. A gente pode falar que a sustentabilidade é hoje um valor econômico, além de um valor ecológico? Econômico, social e ambiental. É um tripé que não tem como fugir. Né? Os investidores, os empresários estão preocupados sim com a sustentabilidade, porque um passivo ambiental pode fechar uma fábrica. Ou impedir que um contrato seja assinado, se tiver um passivo ambiental. Né? Exatamente, é um critério de seleção. Ainda mais existem práticas governamentais para compras sustentáveis. Então a gente pleiteia tudo isso nesse mecanismo que a gente chama de destine já. Destine seu resíduo de onde você estiver, por isso é uma plataforma web. Diretamente para o interessado. Exatamente. Não, eu estava vendo a Feira do Mar Margarida da semana passada. Perfeito. Pô, um gerador de resíduo você não imagina. E é um resíduo que eles têm que fazer a separação. E, poxa, imagina se vocês conseguem estar nesse banco de dados. Sim. A destinação não só para o resíduo, mas para a limária também. Para a lama existe o quê? Um player, um destinador habilitado. Para pilha e bateria existem outros. E esse setor aí é um setor que demanda muito esse tipo de serviço que a gente mostrou na reportagem. Né? O Fafá comentou, sem dúvida alguma, é um setor importante da nossa economia e gerador de resíduo nato. Tem que verificar também, Torinho, apesar de ser um estado pequeno, cada município tem sua vocação industrial. Isso. E cada vocação industrial gera um resíduo diferenciado. A importância desse aplicativo é ser um banco de dados de resíduos. Exatamente. Você tem inúmeras possibilidades de fazer ligações, né?
em cima de dados, né? E Perfeito. que você possa estabelecer exatamente essas diferenciações e possa apresentar os agentes desse sistema que muitas vezes no mundo virtual, no mundo, vamos dizer, físico, né? Sim. Não se conhece, né? E Perfeito. você ali, através de uma aproximação de dados, eles podem, de certa maneira, receber informações daquele outro que tem uma ligação, um haver, né? Entre os serviços apresentados. A nossa equipe costuma dizer muito, fundamentalmente, o seguinte: a gente consegue conhecer a empresa a partir dos seus resíduos. Porque, caso contrário, se houver desperdício, a gente consegue detectar, né? E é uma forma, no cenário atual, de você trabalhar o processo do início, meio e fim e vice-versa. Ok. Tá? Nós vamos, então,